Fala pessoal, aqui é o Vitor falando, e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma coisa muito legal, um projetinho que eu venho trabalhando esses dias, um projetinho focado aí em IA e LLM. Cada dia mais a gente tem criado essa dependência de utilizar as linguagens LLM, né, as IAs, e eu vim trazer aqui uma possibilidade que a gente pode utilizar no Playwright, que é uma dos frameworks mais usados no mercado para automação. E eu vim trazer para vocês uma facilidade, né? Para você que não quer ficar gastando dinheiro com tokens do Cloud Code ou do Gemini. Então, eu vim trazer essa facilidade para você, que é rodar uma LM local. Uma LLM local. E não precisa ficar gastando dinheiro aí com os tokens, tá bom? Então, a primeira coisa que esse projetinho faz, né? Ele chama Play Intelligence. E a primeira coisa que a gente faz nesse projeto é criar um repórter padrão, né? Um padrão não, um custom. Então a gente usa aqui a própria classe do Playwright para a gente conseguir fazer os custom reporters. E para ele funcionar direito, eu fiz um custom reporter para poder pegar o máximo, extrair o máximo de informações dos testes que eu rodo. Então, se a gente der uma olhada aqui no projeto, a gente vai ter aqui na árvore do projeto, aqui dentro de Search, a gente vai ter um reporter. E dentro desse reporter a gente vai ter um collector, que vai ser o cara que vai ficar responsável ali por criar essa pasta de storage, pegar ali as entradas de network e criar o próprio context MD do Markdown para ali para nossa IA fazer a análise depois. Então, ele vai usar todos os métodos ali que o próprio Playwright dá para gente. Então, onBegin, onEnd, ele vai coletar o máximo de dados que ele conseguir aqui. E depois ele vai colocar dentro desse cara aqui, desse storage, beleza? E o mapper também é um cara que eu coloquei aqui para poder fazer um mapeamento dos testes à medida que os testes rodam, né? Então, ele vai ficar ali mapeando o que foi visto, o que não foi visto, os network errors. Então, eu tenho um coletor e meio que um etiquetador para esses dados coletados. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é melhorar a coleta de dados, né, pessoal? A gente sabe que o LLM trabalha bem com dados. Então, quanto mais dados a gente dá, mais contexto a gente dá, ele melhora. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um custom reporter para ele. Depois desse custom reporter criado, aqui eu coloquei até um diagrama no nosso repositório aqui. Depois que ele cria, depois que esse reporter roda, né, ele coleta as falhas e o contexto e coloca tudo no context MD e no map.json aqui. E aí a nossa IA começa a trabalhar. Então, aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar tanto com o Llama, o Anthropic ou o OpenAI. Como eu tô, a minha intenção é fazer isso de forma gratuita, então a gente sempre vai focar no Llama. E o que é o Llama? O Llama é um jeito fácil da gente rodar LLMs, então é um servidor aqui que o pessoal criou para poder facilitar o uso de modelos, né? De grandes modelos. A gente não precisa ficar dependendo de grandes infraestruturas, a gente só usando o Llama a gente consegue usar qualquer tipo de modelo ali de LLM. Então a gente vai precisar do Llama, um modelo para rodar nesse Llama, que nesse caso aqui eu escolhi o Gemma 4, que é um modelo open source do Google, então a gente não vai pagar, desenvolvido pela galera ali do Google DeepMind. E aqui, uma terceira parte que o nosso programa tem, que o nosso projeto tem, é um healer, né? Aqui embaixo a gente tem um healer. O que esse healer faz? Ele vai pegar essa análise que a IA fez, e baseado nessa análise ele vai tentar corrigir o teste. O que é o Wider que está aqui dentro do healer? O Wider é esse carinha aqui, ó, tá? Ele é um CLI, como se fosse o Cloud Code, né? Ele vai trabalhar como se fosse um outro cara ali programando com você, como se fosse um pair programming, né? Então eu consigo mandar comandos para ele no CLI e ele conectado com uma LLM consegue executar. Ele vai ser o nosso agente, ele que vai lá nos arquivos e vai corrigir os testes, tá? Infelizmente eu não consigo fazer esse Wider funcionar na minha máquina porque ele exige muito poder de processamento. Eu consegui fazer ele funcionar, mas demorou quase meia hora para ele poder corrigir um teste. Então o Wider vai ser mais difícil da gente conseguir fazer rodar localmente. Então a gente é pobre, então vai ser a intenção, mas a gente vai melhorando isso. Vou ver se eu consigo fazer isso funcionar de um jeito mais tranquilo. Mas a arquitetura é essa. O Llama, para poder armazenar o nosso modelo. O modelo é o Gemma 4 e o Wider para poder fazer
o healer aí pra gente. Então, como eu não estou conseguindo usar o wider por causa do meu poder de processamento, a gente vai parar na parte aqui de análise, que está funcionando muito bem e eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente ter aí o nosso Docker instalado, né? Então, aqui no meu Ubuntu eu já tenho um Docker rodando com o meu Olama e com uma imagem ali baixada do meu Gemma 4. Então, se eu abrir aqui o meu Docker, vou colocar aqui o Docker PS, eu vou ter aqui o meu Olama Server rodando, disponível na porta 11434, tá? Isso tudo está de forma bem tranquila, colocado ali no repositório, pessoal. Eu criei aqui um arquivo shell script para poder preparar isso para a gente. Então, aqui no setup Olama, tá tudo bem documentadinho. Então, ele vai tentar fazer todos esses processos, ele vai tentar baixar o Docker, vai tentar subir a imagem, vai tentar baixar o modelo. Então, tá tudo bem direitinho aqui. Se eu abrir aqui o meu terminal, se eu acessar aqui o meu projeto e chamar o SH Setup, por exemplo, ele vai tentar fazer todo esse processo para mim de forma automática, tá vendo? Ele vai verificar o Docker, fazer tudo bonitinho. E como eu já estou com tudo isso funcionando, no final ele só vai testar se a conexão com o Olama está funcionando. Então a Gemma 4 também está baixado. E por último ele vai verificar aqui a minha conexão com o Olama. Então o Olama funcionando corretamente, né? Ele vai terminar aqui para a gente o setup. E ele já dá umas dicas aqui do que a gente pode usar dentro do nosso teste. Beleza? O nosso teste está bem organizadinho, então, o nosso repositório, né? Então, a gente conseguiu colocar aqui dentro do Source todas as pastas que a gente vai usar, o Analyzer, o Healer e o Reporter. Aqui as configurações que a gente pode utilizar, tanto de timeout das respostas, o modelo que a gente vai usar, tá? Com essa possibilidade de usar tanto o Anthropic quanto o OpenAI. Então, tem essa possibilidade se você quiser pagar, né? E tá tudo bonitinho. Aqui o index para a gente separar tudo. E o CLI aqui. Dentro desse CLI aqui é onde a gente tem a função main. E é aqui que a gente consegue dividir ali como que eu vou executar o meu teste, né? Se eu colocar o npm run AI Analyze, ele vai chamar o Analyze Payload, né? Se eu chamar o npm sugerir testes novos, eu também coloquei essa feature para a gente sugerir testes novos, ele também vai fazer. Então, mais ou menos isso. Na nossa suíte de teste, pessoal, eu estou com uma suíte de testes padrão aqui do Playwright, então os exemplos dele aqui, com a diferença que eu fiz esse teste por último aqui para ele falhar de forma proposital, para nossa IA tentar consertar ele ali e ver como é que vai funcionar. Beleza? Então, tenho aqui o meu Docker rodando, então, Docker PS está aqui rodando, tudo configuradinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o meu teste e depois eu vou pedir para ele analisar. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. npm run test. Então, beleza, pessoal. Meus testes executaram aqui. Então, aquele meu teste falho, ele falhou, né? Como deveria falhar. E ele falhou 3 vezes porque eu tenho 3 projetos configurados, né? Um está rodando no Chrome, outro no Firefox e o outro no WebKit. E o nosso próximo passo é justamente chamar o Analyze para poder verificar por que ele falhou. Então, a gente vai colocar aqui, ó, npm run AI Analyze. E agora, pessoal, agora a gente precisa esperar um pouquinho, porque como o nosso modelo está rodando no Docker e meu computador é mais limitado, é de pobre, a gente vai esperar um pouquinho para o Gemma funcionar e analisar todos os traces e os resultados que o reporter do Playwright gerou para a gente ali. Beleza? Vou dar uma pausa aqui. Ele está com um timeout de 30 minutos, mas eu acredito que vai bem menos. E depois a gente volta. Então, pessoal, passou aí os nossos 5 minutinhos. Ele fez aqui a nossa investigação, tá? Então, ele trouxe aqui pra gente, ó, o relatório de análise de falhas, tá? Então, ele falou que o primeiro padrão, né? Ele tenta buscar por padrões. Foi uma asserção de visibilidade ali. Então, ele não conseguiu encontrar, ó, falha na verificação de um elemento. Eu coloquei o nome todo zoado ali para ele não encontrar. Deveria estar visível na navegação, né? E aqui ele fala, ó, afetou esse teste, né? E a causa provável foi o timing, sincronização, ou o elemento não foi renderizado como estava visível, né? Então ele ainda espera que o meu teste esteja correto, né? Que esse valor esteja correto, mas no meu caso eu coloquei errado de propósito. Então, num teste real, provavelmente isso aqui deveria estar escrito certo e ele deveria ter encontrado. Então, ele já dá a correção, ó. Falhou a visibilidade de tipo, então impede a validação de um fluxo.
Então a gente precisa fazer as ações recomendadas. Você tem que focar em implementar esperas explícitas. Então, se for problema de carregamento, né, eu tenho que colocar ali para ele esperar estar visível antes de tentar fazer a asserção, né? E é isso. Então, ó, a correção recomendada é substituir a asserção simples para um método de espera explícito do Playwright. Então, ele já está dando as dicas para a gente aqui. E aqui, ó, o mais legal, ele dá um exemplo de implementação para ser corrigido. Ó. Então, você pode pegar isso daqui, jogar em outra LLM, em um agente, né? E fazer ele funcionar. O que seria feito usando o Wider, né, pessoal? Mas como eu falei, isso é muito aqui para minha máquina, ela não aguenta isso, vai demorar muito tempo. Então, não ia dar certo. E o próximo cara que a gente poderia utilizar também é o analisador de... Ih, rapaz, fugiu o nome. O analisador de escopo, né? Para ver se a gente tem mais coisas para serem testadas. Então, aqui no projeto, por exemplo, eu chamei o Analyze, mas eu também posso chamar o Suggest para ele sugerir ali testes, né? Baseado no mapeamento que ele fez. Então, ele gera um mapeamento aqui em System Map. Então, ele consegue ver as rotas que eu acessei, as ações que eu fiz. Então, ele consegue sugerir, por exemplo, campos que eu precisava ter testado, né? Por exemplo, campos inválidos, igual ele está falando aqui, que dá para a gente mapear. Então, ele também consegue fazer isso, tá? Então, é um projetinho bem legal que dá para vocês usarem aí. Dá para ligar isso num dashboard, tá? Tudo isso que ele gera um arquivão Markdown. Então, a gente pode analisar tudo isso nesse arquivo. O arquivo ele já fica aqui no terminal pra gente, né? Então, ele fica aqui, mas ele também fica salvo lá em Storage Analysis Pairs MD. Então, se eu abrir aqui, ó, Storage Analysis Pairs MD, ele também tá aqui, ó. Então, separadinho, bonitinho ali. O passo que é o Wider, né? Com essa análise que ele fez aqui, eu consigo chamar o Wider e o Wider ele pega isso aqui, exatamente também o exemplo aqui que a gente fez, e ele consegue alterar o teste lá pra gente como no modo de agente, tá, pessoal? Então é só um exemplozinho básico do que dá para fazer com esse projeto, com essa automação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dê uma olhada lá, contribuam se você puder, o projeto ali está público. E é isso. Valeu!